Do quinto ano, tudo bem com vocês? Como passaram da semana passada? Eu sou a professora Santina e vamos para mais uma aula de ciências. Vocês estão preparados aí? Então vamos lá, né? Na aula passada nós combinamos sobre os materiais. Lembram dos materiais que nós falamos que era importante você ter ali sempre nas aulas? Então, olhe lá, o caderno, folhas de papel, o lápis a borracha, o apontador, lápis de cor, os materiais que vocês gostam ali de utilizar. Sempre deixe ali pronto para quando for você assistir a aula, você utilizar esses materiais que está ali de fácil acesso. Combinados? E também, olha só, encontre um lugar ali bem confortável na sua casa para assistir às aulas e também fazer as suas tarefas. Tá tudo certo aí? Então, para quem está já organizado com os materiais, no lugarzinho beleza aí, então já pode começar a fazer as anotações. Olha lá, coloquem a data de hoje e aula número 2 de ciências. Vou dar um tempinho para você se organizar e eu já volto. E aí, conseguiram fazer todas as anotações? Estão prontos aí para começar? Então, vamos começar. E vamos dar início à aula relembrando a aula passada. Lembram da aula número 1, que nós falamos o que é ciência? Lembram o que é ciência mesmo, pessoal? Estão lembrados? Então, olhem lá, ó. A ciência é uma forma de explicar o mundo em que vivemos. Como as coisas funcionam, quem são os seres vivos, não é? Nós vamos estudar aqui os materiais, as propriedades dos materiais, as formas de energia, sobre as plantas, sobre os animais, sobre nós, seres humanos, os vírus, as bactérias, não é? Lembram que nós falamos sobre isso na aula passada? Onde que nós estamos no universo? Nós vamos falar também sobre astronomia e também o que existe além das estrelas. Vamos falar de cosmologia. Nossa, temos muitas coisas legais para aprender aqui nas nossas aulas, tá? Vocês lembram também que na aula passada nós conhecemos alguns cientistas, homens, mulheres, brasileiros ou não, não é? Vocês lembram? Olhem aqui. Nós falamos do Albert Einstein, lembram disso? Da Berta Lutz, lembra do videozinho da Berta Lutz? Do Arthur Ávila, que é um matemático, e outros cientistas, né, que nós conhecemos, né, na aula passada.
E aí nós também falamos que o que é preciso para ser um cientista. Lembram da professora Camila? Ela falou, né, que ela estuda bastante, que ela era uma criança bem curiosa, não é? Então, são características de uma pessoa que, né, pode ser um cientista. Uma pessoa que é bastante curiosa, que quer saber das coisas, que faz perguntas, que observa a natureza, está sempre atento às necessidades, o que né, a sociedade está precisando. Levanta hipóteses, né, pensa sobre aquele assunto, vai pesquisar, vai estudar, vai investigar. Então, lembram disso, não é? Isso é importante vocês pensarem como que é um cientista. E também lembram da tarefa que nós falamos assim, se você fosse, né, um cientista ou uma cientista, o que você iria pesquisar? O que você inventaria? Você fez esse desenho ou então um texto explicando essa sua ideia? Então, estou aqui aguardando ali, vocês podem fazer as tarefas, mandando para o seu professor, para a sua professora, né? E daí eu quero ver, tá bom? Combinados? Então, vamos começar a aula hoje, que o tema da aula de hoje são sobre várias coisas, não é? É gente, bichos, plantas e tudo que existe no planeta e também no universo. Nós vamos falar um pouquinho de cada coisa que nós vamos ver aqui nas nossas aulas de ciências. Tá certo, gente? Então, vamos lá. Pessoal, olha só, nós vivemos num planeta, todo mundo sabe que nós moramos no planeta Terra, não é? E que visto do espaço, ele é assim, não é? Observem bem essa imagem do nosso planeta Terra. Tem ali algumas partes em azul, não é? Que são os oceanos, a água, né? Algumas partes em verde, outras mais marrom, assim, não é? São os continentes, onde estão as plantas, né? A vegetação, o solo. Estão vendo essas partes em branco ali, que são as nuvens. Então, nós notamos, não é? Que o planeta Terra, ele tem algumas partes, assim, bastante conhecidas já dos cientistas. E uma coisa que intriga bastante, né, a ciência é por que em outros planetas não existe vida. Até hoje, o único planeta conhecido que existe vida como nós concebemos, né, como a gente acredita, é o planeta Terra, tá? Por enquanto é isso aí, ó. A ciência pode descobrir, né? Tem muitas pesquisas em relação a isso, né? Buscar vidas em outros planetas, em outras galáxias, não é? E nesse ano, então, nós iremos estudar, vamos conhecer um pouco sobre o nosso planeta Terra. Quais são os seus componentes e quais os materiais que compõem, quem são os seres vivos que habitam aqui. Tudo isso nós vamos ver aqui nas aulas de ciências. Então, gente, vamos observar o mundo à nossa volta. Essa é a ideia aqui das aulas de ciências, tá? Muita observação, muita investigação, tá certo? Então, vamos começar lá. Começando com uma pergunta. Você já deve ter, né, estudado um pouquinho sobre o nosso planeta. Do que é feito o nosso planeta Terra? Vocês já devem ter um pouquinho ali. Quero saber o que você já sabe. Então, agora eu quero que você faça um desenho do planeta, visto por fora e por dentro também. Você sabe que nós temos também o planeta Terra, tem dentro e fora. Você sabe onde que nós moramos? Nós moramos dentro ou fora do planeta? Em que parte do planeta nós moramos? Então, eu quero que você faça um desenho ali, indique quais são essas partes e aonde que estão esses componentes, os animais, as plantas, nós, seres humanos. Eu vou dar um tempinho para que você faça o desenho. Tá bom? Eu já volto. Capricha aí.
E aí, conseguiram fazer um desenho bem legal? E expliquem tudo o que vocês acham que existe aqui no nosso planeta. Se você não conseguiu terminar agora, depois você termina, tá? Mas fica aí essa ideia para você fazer, tá bom? E aí, gente, olha só, eu quero passar agora para vocês um vídeo chamado A Vida, que é produzido por um projeto chamado Embrião, da Universidade Estadual de Campinas, tá? Então, prestem bastante atenção no vídeo e depois a gente vai conversar sobre ele, tá certo? Já eu volto, então. Animais. Plantas. Micro-organismos. O planeta está cheio de seres vivos. Mas o que faz a gente considerar a formiga um ser vivo e uma pedra como ser não vivo? Essa não é uma pergunta fácil de se responder. Muitos cientistas já discutiram sobre esse tema e ainda hoje ele é muito polêmico. Um bom caminho para resolver essa questão é analisar algumas das características comuns aos organismos que consideramos vivos. Por exemplo, todos são formados por alguns elementos químicos básicos, como o carbono, o oxigênio e hidrogênio, que são os constituintes das moléculas orgânicas.
A maioria das moléculas orgânicas presentes nos seres vivos também é composta por nitrogênio, fósforo e enxofre, como as proteínas e os ácidos nucleicos. Outra característica comum é que, em média, cerca de 75 a 85% do corpo de todos os seres vivos é constituída por água. Nas medusas, esse valor chega a 98%. A água e as moléculas orgânicas constituem a unidade básica de qualquer ser vivo, a célula. Enquanto alguns organismos são formados por apenas uma célula, como as bactérias, os protozoários e algumas algas, conhecidos como unicelulares, outros são formados por várias células, como alguns fungos, as plantas e os animais. A esse grupo, damos o nome de multicelulares. As células são formadas por uma capa, a membrana plasmática, por um fluido interno, o citosol, por várias estruturas chamadas de organelas, presentes no citosol, como os ribossomos, e pelo material genético, o DNA. O DNA, ou ácido desoxirribonucleico, é a molécula responsável por armazenar informações a respeito de cada ser vivo, o que permite a multiplicação dos indivíduos e a transmissão de suas características para as futuras gerações. O metabolismo é o conjunto de todas as reações químicas que ocorrem dentro da célula. É através dele que os seres vivos produzem e gastam energia, sintetizam e degradam moléculas orgânicas, se reproduzem e crescem. O crescimento é uma característica geral dos seres vivos. Ele ocorre quando as células aumentam de tamanho pela síntese de moléculas orgânicas e incorporação de nutrientes. Ou quando as células de um organismo multicelular se dividem e aumentam de número. As plantas, como qualquer ser vivo multicelular, crescem, mas não de forma desordenada. Elas geralmente crescem em direção à luz. Isso acontece porque as plantas, como outros seres vivos, podem perceber estímulos do meio ambiente e reagir a eles. Os estímulos têm naturezas diversas. Podem ser físicos, químicos ou comportamentais. Da mesma forma, as espécies têm características diferentes e que podem mudar ao longo do tempo. Os ancestrais das algas, por exemplo, não tinham a capacidade de fazer fotossíntese, ou seja, de produzir alimento utilizando a luz, como faz a maioria das plantas. Essas mudanças ocorrem lentamente ao longo de milhões de anos. Um organismo unicelular pode originar um multicelular. A reprodução assexuada pode se tornar sexuada. Uma espécie pode se transformar em outra. A esse processo de descendência com modificação damos o nome de evolução. Todos os seres vivos evoluem. A mudança é uma das propriedades mais importantes da vida. Algumas das características que vimos até agora estão presentes em todos os seres vivos, e cada um possui suas peculiaridades. Já no caso da pedra,
nenhuma delas está presente. No entanto, existe um tipo de organismo que apresenta apenas algumas das propriedades dos seres vivos: os vírus. Eles são formados por moléculas orgânicas, se multiplicam, possuem material genético e evoluem. Mas os vírus não são formados por células, nem apresentam metabolismo próprio. Eles dependem de células de outros organismos para se multiplicar. Não é consenso, portanto, se os vírus são seres vivos ou não. Afinal, o que define um ser vivo? O que é vida? E aí? O vídeo é muito bom, né, pessoal? Vocês viram que tem algumas palavras um pouco mais difícil, não é, pra gente? Eu vou agora explicar cada parte do vídeo para vocês, tá certo? Então, nós vamos começar lá do início, né, quando ele fala dos componentes vivos e não vivos do planeta Terra. Você sabe qual a diferença entre esses componentes vivos e não vivos do planeta Terra? Vocês sabem quais são as características de um ser vivo? O que é, lembra lá do filme, falou, qual que é a diferença entre uma formiga, por exemplo, e uma pedra? Né? Lembram disso? Então, ele foi falando várias coisas, não é? Então, olhem aqui, eu vou explicando para vocês. Ele disse o seguinte, a primeira característica dos seres vivos, lembra essa parte do vídeo? Olha lá. Ele disse que todos, né, os seres vivos são formados por elementos químicos. E esses elementos químicos constituem as moléculas orgânicas, né, que compõem os seres vivos. Então, o que são essas moléculas orgânicas? São aquelas feitas por alguns elementos, como o carbono, olhem aqui, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, que são elementos químicos, não é? Que constituem os seres vivos, tá? Aí vocês podem perguntar, elementos químicos, professora? Sim, elementos químicos, gente, são um conjunto de átomos. Você já ouviu falar de átomos? Átomos? Ai, professora, átomos, que palavra difícil, não é? Átomos, gente, são partículas bem pequenas que a gente não consegue ver no microscópio, nem isso. É menor que o vírus que nós vimos lá do coronavírus, né? São partículas tão pequenas, mas que formam tudo que existe no planeta, no universo, tá certo? Eu vou mostrar aqui para vocês um experimento aqui, para vocês entenderem um pouquinho sobre o que são, então, elementos químicos, átomos, moléculas,
substâncias, tá certo? Então, observe aqui esse exemplo. Então, para nós entendermos um pouquinho mais sobre o conceito, né, o que é um átomo e um elemento químico, eu trouxe aqui, depois vocês podem fazer ali junto com seus familiares, 2 montinhos de clipes, ó, vocês estão vendo? Um clipes roxinho e um aqui prateado, tá certo? Então, aqui, pessoal, é como se fossem 2 elementos químicos, tá? Então, aqui o elemento químico roxo e o elemento químico prata, tá certo? Então, aqui são 2 elementos químicos. Aí, eu vou tirar, olhem aqui, então, uma partezinha aqui do elemento químico, do roxo e o elemento químico prata, eu vou tirar uma partezinha desse elemento e aí nós temos, então, o átomo desse elemento químico que eu chamei de roxo e aqui o átomo do elemento químico que eu chamei de prata, né? E ali vocês veem que tá o A e B, tanto faz. Entenderam ali o que é? Elemento químico e o átomo. Tudo bem até aí? Então tá jóia. Agora olhem aqui. Se eu misturar, olha aqui, se eu misturar 2 elementos químicos, tá? 2 elementos químicos, eu tenho aqui uma substância, que é uma substância feita pela combinação ali desses 2 elementos químicos. Então, é AB, roxo, dourada, prateada, quer dizer. Então, temos aqui uma substância, tá? E se eu isolar aqui os 2 átomos que formam essa substância juntos, nós temos uma molécula. Entenderam aí, pessoal? Então, olha só, vou dar alguns exemplos para vocês. Olhem aqui na tela. Você já deve ter ouvido falar, não é? Que uma molécula de água, por exemplo, é formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, não é que nós falamos? H2O. Olhem aí, né? Mostrando assim, se nós pudéssemos colocar uma lente de aumento e num copo de água, nós viríamos ali, né, o desenho ali da molécula de água, que é formado por um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Viram ali como é o desenho de uma molécula de água? Viram aí? Então, e também eu trouxe outros exemplos aqui. Olha só, os pregos, né, eles são feitos de ferro. Então, um prego é feito de vários átomos de ferro. O ouro, por exemplo, um anel de ouro é feito de vários átomos de ouro. O carvão é feito de vários átomos de carbono. O mercúrio é feito de vários átomos de mercúrio. As coisas são feitas de átomos que vão formar as moléculas, que vão formar as substâncias. Olhem aqui esse resumo aqui, pessoal. Olhem lá. Então, os elementos químicos são formados de átomos. Os átomos formam as moléculas. As moléculas formam as substâncias. E as substâncias constituem tudo que existe aqui no nosso planeta, no universo, não é? Nós somos feitos, nosso corpo é feito de substâncias, né? Substâncias orgânicas, como foi falado lá no vídeo, não é? Entenderam aí, pessoal? Eu vou dar um tempinho para você copiar esse resumo aqui sobre átomos, moléculas e substâncias. Vamos lá?
E aí, conseguiram então copiar esses conceitos importantes aí que nós vamos precisar para o resto do ano depois, tá bom? Bom, vamos continuar então. Uma outra característica também que o vídeo mostrou é que todos os seres vivos, eles têm água na sua composição. Observem essa imagem aqui, que mostra a quantidade de água que os organismos têm. Então, nós, por exemplo, o nosso corpo humano é em torno de 70% do nosso corpo é de água. Isso pode variar com a idade, né? Com o tamanho da pessoa. Olha ali, um tomate, 90% é água. Então, quando nós nos alimentamos ali com tomate, nós estamos tomando água também. Um peixe, ó, tem um pouquinho menos que a gente. As sementes que são secas têm em torno de 10% de água, né? Porque elas são muito secas, tem muito pouca água. Agora, veja ali, por exemplo, uma água viva. Lembra do vídeo que ele disse que uma medusa, né? Então, uma água viva tem 98% do seu corpo é constituído de água. Então, nós vamos, né, depois falar numa das aulas aí somente sobre a água, tá? Então, isso porque a água é super importante para a vida, tá certo? Vamos continuar aqui, ó. Uma outra característica que foi falado ali no vídeo foi que todos os seres vivos são formados por células. Isso é importante que você já saiba ali, ó, que existem seres unicelulares, ou seja, são seres que só têm uma única célula. Já pensaram? Uma única célula. Então, são, por exemplo, as bactérias e os protozoários, que nós vamos ver daqui a pouco. Olha só, eu trouxe aqui o microscópio para a gente observar ali alguns protozoários. Eu já vou mostrar para vocês, tá? Vocês poderiam falar, e os vírus? Calma que eu já vou falar dos vírus também daqui a pouquinho, tá? Será que eles são unicelulares? Espera um pouquinho, aguardem. E além dos unicelulares, tem os seres multicelulares, que são constituídos de muitas células. Então, por exemplo, olhem ali, ó, os fungos, os animais e o nosso corpo também, né? E as plantas, né? Então, são seres multicelulares ou pluricelulares. Eu trouxe aqui também, gente, uma imagem para vocês verem. Olha só essa imagem, que bacana. Ela traz a comparação entre uma célula animal, então, por exemplo, uma célula nossa, e uma célula de uma bactéria. Vocês conseguem perceber ali a diferença? Olha só o tamanho da bactéria, como a célula é bem pequenininha. Já uma célula animal, né, já tem as partes, não é, que são visíveis. Então, a membrana, o citoplasma e o núcleo, né, onde está o material genético. Então, né, é importante a gente conhecer as células, não é? Mas, para isso, nós precisamos de um aparelho chamado microscópio, porque as células são só visíveis por meio do microscópio, através das lentes de um microscópio, porque elas são bem pequenininhas, mas são bem maiores do que os átomos, né, que eu falei para vocês, tá? Então, gente, eu trouxe aqui um experimento, tá, que nós vamos fazer agora, que é o seguinte, tá? Nós vamos fazer a observação de uma água suja para nós observarmos aqui protozoários, que são seres unicelulares. Então, gente, eu peguei um pouquinho de água suja, vocês estão vendo aqui? Essa água é de poça de água, da chuva, não é? Ou então de aquela água que fica no vasinho, né? Nos vasinhos que não deve ser, né, deixado por causa do mosquito da dengue, mas se vocês, né, conseguirem deixar um pouquinho ali, então pegar um pouquinho de água suja, tá? Daí o que nós vamos precisar? Para olhar no microscópio, nós vamos precisar então de uma lâmina. Vocês estão vendo? Uma lâmina de vidro bem fininha e de uma lamínula. Olha só, uma lâmina menor ainda. Perceberam aqui?
Então, isso na escola deve ter, ali na sua escola deve ter o microscópio, lâminas, lamínulas, né? E você e a sua professora, às vezes o seu professor também já deve ter feito essa experiência. Mas eu vou fazer assim, olha só. Tem que pegar uma gotinha dessa água suja, estão vendo aqui? E colocar em cima da lâmina, olha só. Precisaria de um conta-gotas, tá? Mas eu peguei uma colherzinha de plástico, também é possível. Daí, nós vamos colocar, vamos cobrir a lamínula, vocês estão vendo ali? Olha lá, isso. Então, ficou assim, ó, uma gota de água suja na lâmina transparente e aqui a lamínula cobrindo essa água suja, tá? Agora, eu vou colocar aqui no microscópio, tá certo? E nós vamos observar, tá? Vamos observar a água suja aqui no microscópio, tá certo? Então, observem ali como que nós podemos ver os protozoários. Vocês viram, então, alguns protozoários aí, viram que esses protozoários são de vida livre, eles estão em água parada, não são causadores de doença. Mas assim como esses, pode existir outros causadores de doença, tá bom? Mas vamos continuar aqui falando um pouquinho mais sobre o vídeo. Lembram que o vídeo falou que todos os seres vivos têm metabolismo, lembram dessa palavra? Metabolismo é o conjunto de todos os processos que ocorrem aqui dentro do nosso corpo, nas células, né? Tudo que a gente come, por exemplo, para obter energia faz parte do metabolismo, tá? Também, uma outra característica que foi falado lá no vídeo, né? É que todos os seres vivos, eles nascem, crescem, se reproduzem e um dia morrem. Vocês sabem que esse é o nosso ciclo vital. Nós vamos depois trabalhar um pouquinho mais sobre o ciclo vital das plantas, dos animais, dos seres humanos, tá certo? E também uma outra característica falado lá no vídeo é que os seres vivos, eles reagem aos estímulos do ambiente. Por exemplo, uma planta vai crescendo sempre em direção à luz. Vocês já devem ter notado isso, né, nos vasinhos que nós temos ali em casa. Então, isso é uma reação aos estímulos do ambiente, quantidade de luz. Nós, por exemplo, quando está frio, nós nos agasalhamos, né? Porque nós sentimos o frio, reagimos a esses estímulos do ambiente. E por último, né, gente? O vídeo falou ali, contou pra gente que todos os seres vivos, com o passar dos milhares de anos, eles se modificam, eles evoluem, não é? Lembram lá dos dinossauros, né, que foram extintos, e quantos outros seres vivos ancestrais que existiram, não é? E aí terminamos então de explicar o vídeo. E lá no finalzinho, ele deixa uma pergunta, e essa é a tarefa que eu vou deixar aí para você. Eu quero que você escreva ou faça um desenho do que você acha que significa a palavra vida. Explique para mim o que você entendeu ali sobre a palavra vida. Combinados assim? Então essa é uma tarefinha que eu deixo aí para vocês. E aí, vocês entenderam então essa tarefa 1?
vocês vão explicar o que você entende por vida. Combinados assim? Mas eu tenho mais uma tarefa. Tarefa 2. Sim, tarefa 2. Quinto ano tem que estudar bastante, né? Então, eu trouxe aqui mais uma tarefa. Eu quero que vocês façam um cartaz. Peça aí a ajuda de seus familiares e vocês vão elaborar um cartaz com frases, ilustrações, recortes, colagens, para mostrar a presença da água em todo o planeta Terra. Então, ali vocês podem, né, utilizar o que vocês encontrarem sobre a água. Onde a água está presente no nosso planeta, na nossa casa, na nossa vida, na nossa cidade. Então, essa é a tarefa número 2. Eu vou dar um tempinho para você copiar e eu já volto. E aí, conseguiram copiar a atividade? Quero ver esses cartazes mais lindos aí, tá ok? Então, gente, por hoje é só. A nossa aula está chegando ao final. Gostou da nossa aula? Hoje nós aprendemos sobre os componentes do planeta Terra. Na próxima aula, nós vamos continuar trazendo mais conhecimento científico para você. Então, por hoje é só. Fiquem bem. Tchau, pessoal. Até a próxima!